juventude em cada paróquia e em toda a diocese. Mas esta caminhada tem suas raízes na história. Por isso, neste momento, vamos recordar as principais fases da Pastoral da Juventude na Igreja do Brasil e na Diocese. Não havia praticamente um trabalho específico de pastoral de juventude. Os jovens se enganjavam nas organizações de cristãos leigos da época, como os leigos de Maria, congregados marianos, apostolado da oração, Liga dos Moços Cristãos e outros. De 1932 a 1968, iniciou-se a fase da ação católica. Merece destaque o segundo momento da ação católica, sobretudo a partir de 1960, quando se realiza uma pastoral da juventude dos meios de inspiração de nossas equipes de pastoral de juventude. Portanto, temos motivos de sobra para louvar ao nosso Deus presente nessa longa caminhada. Jovens companheiros, amigos, irmãos, dessa luta sofrida, a nossa caminhada que estamos juntos nos movimentos de mulheres agricultoras, movimentos de organizações populares, nos sindicatos, nos partidos políticos autênticos que têm a representatividade geralmente do povo, para enfrentar a luta pela transformação de uma nova sociedade. Juntos, vamos fazer hoje desse dia o grande dia da celebração. Sonhe sempre para termos a força e a coragem para anunciar o Evangelho e denunciar as grandes injustiças presentes na maioria ou em todos os sistemas existentes hoje dentro da nossa sociedade. E vamos celebrar cantando o canto de entrada, bem animado, todo mundo mesmo cantando. E o número 11. Vamos todos juntos repetir. Primeiro ela fala, depois vamos repetir. Por isso, o Senhor perdoe a nossa cegueira e comodismo. E ao remédio, por isso, Senhor, perdoai o egoísmo de tantos que só pensam em si e tende piedade de nós. Senhor, perdoai o egoísmo de tantos que só pensam em si e tende piedade de nós. Esmagados pela força dos latifundiários,
nas periferias da cidade, mendigando um emprego ou um pedacinho de chão para plantar, enquanto grandes extensões de terra ficam ociosas ou servem apenas de pastagem a alguns poucos animais. Por isso, Senhor, perdoai a demora de uma reforma agrária justa e tende piedade de nós. Senhor, perdoai a demora de uma reforma agrária justa e tende piedade de nós. Ficar ao nosso Deus forte e libertador. Como disse Maria em seu canto, porque espera de nossas fraquezas, reconhecemos que Ele realiza maravilhas. Virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nessa terra reinar a liberdade. Virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nessa terra reinar a liberdade. Glorificamos ao Senhor pelas pessoas que se empenham por uma reforma agrária justa e autêntica. Seguintes traços: o inconformismo que a tudo questiona, um espírito de aventura que leva a compromissos e situações radicais, uma capacidade criadora por respostas novas para o mundo em transformação, que aspira a sempre melhorar como sinal de esperança, uma juventude marcada por uma forte aspiração à liberdade e muito sensíveis aos problemas sociais, uma juventude que é sinal de alegria e felicidade. Todavia, no nosso continente, mais da metade da população é constituída de jovens com menos de 20 anos. E grande parte dessa juventude está passando por uma crise de identidade por causa da confusão. E disse, por onde andardes, anunciai que o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça e de graça dai. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as sementes, mais simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e açoitar-vos-ão com varas em suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos tribunais, diante dos governadores e reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo no inferno. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do Pai que está no céu. Quem ama seu pai e sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder sua vida por minha causa, reencontrá-la-á. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, tem sol à vontade o dia inteiro, né? Isso, vamos sentando. Vamos sentando.
Vale. Prezados amigos jovens e caríssimos irmãos, todos aqueles que aqui se encontram, crianças, adultos, padres, líderes cristãos, líderes das comunidades, hoje, Dia Internacional da Juventude, o dia que nós queremos celebrar, assim como nós soubemos, assim como nós queremos que esse dia seja celebrado pela juventude e por pessoas que apoiam os jovens, a luta dos jovens. Nós ouvimos a mensagem do Evangelho que Jesus envia os discípulos como ovelhas no meio dos lobos. Nós hoje somos esses discípulos de Jesus. Todos nós jovens somos enviados no meio dos lobos para pregar a justiça, para pregar o Evangelho que Jesus nos deixou. E muitos membros da igreja que são pelegos. Isso eu gostaria de fazer um pedido aqui a Dom José, que nós uma vez entregamos a lista dos padres pelegos da nossa diocese, que faz o favor de rever essa lista e procure tentar aqueles padres que não estão cumprindo com o papel cristão, que não estão seguindo o Evangelho de Jesus Cristo, que Dom José, juntamente com os outros padres, procurem converter esses pelegos, porque senão nós convertemos. Já o sermão está feito, o bispo pode calar. Então eu pergunto agora, quem ouviu este jovem falando, se podemos ou não confiar no jovem. Se podemos ou não confiar nele, porque ele é capaz de construir a nova sociedade. Podemos confiar em vocês, e eu digo por quê. Porque aqui está a realidade daquilo que o jovem é capaz. Esta organização toda da concentração, da celebração dos 25 anos, digo não dos 20, estava com 25 na cabeça, certo? Do dia 22 do Ano Internacional da Juventude, a concentração da juventude foi obra exclusiva das comissões dos jovens que se organizaram e vinham se estruturando a longo tempo. Aqui está a prova de que o jovem é capaz, de que o jovem tem coragem, que o jovem tem organização. Eu só queria perguntar como é que vocês conseguiram estes mais de 200 ônibus e caminhões que vieram aqui? Com que patrocínio? Com dinheiro nosso, gritou um jovem. Aí está a força da juventude. Aí está aquilo que eu dizia no início. Diante de uma multidão de jovens, ou diante de uma juventude que se levanta em todo o Brasil, é claro que tem aqueles que dizem que estes jovens são subversivos, que estes jovens são comunistas, que estes jovens são manobrados pela igreja e pelos partidos extremistas. Eu pergunto, o que une vocês aqui nesta hora? É Cristo ou é alguma coisa diferente? É Cristo! É Cristo e seu Evangelho? São estas palavras que vocês leram aqui que Cristo disse para vocês. Ide, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. É isto que vos une aqui? Certo, mas ele também disse outra coisa muito séria. Expulsai os demônios, expulsai o mal. Vocês têm coragem de descobrir o mal e os demônios dentro da nossa sociedade? Então o Evangelho vos dá força para procurar onde está o mal na nossa sociedade, onde estão as estruturas que roubam a
liberdade do jovem de saber, de se organizar, de lutar por aquilo que é um direito sagrado para todo homem e para aquele que é, e todos são filhos de Deus. Então, meus caros jovens, prezados ouvintes, é preciso ter confiança nesta juventude, é preciso ter fé nela, é preciso dar-lhes o apoio, porque eles têm entusiasmo, eles têm força, eles têm capacidade de lutar para que se faça uma nova sociedade. Eles têm capacidade de lutar por aquilo que o Evangelho disse: ide e anunciai em toda parte, o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está convosco, está nos vossos corações, pela graça do Espírito Santo, pela força de Jesus Cristo e pelo amor do Pai. O reino de Deus deve ser construído, e nós sabemos que o mal, o inso, a cisânia, disse Cristo, é sempre semeada no meio do seu povo. Nós temos que ter esta força de descobrir esta cisânia, este inso, esta maldade, e temos que ter a força, os olhos abertos, os ouvidos atentos e ser capazes de descobrir aquelas estruturas injustas que marginalizam o homem, que faz o homem doente, que faz o homem morto, que faz o homem leproso. Doente nem é preciso falar, é só perguntar a vocês: que faz o Fundo Rural em favor dos doentes da colônia? Que faz o INPS para os operários da cidade? E os mortos pela fome, os mortos pela miséria, os desligados da sociedade e os marginalizados, estes todos doentes e os sem terra e os atingidos futuramente pelas barragens. Vocês aceitam que eu diga que vocês são futuramente atingidos pelas barragens? Vocês já disseram, barragens nunca. Pois, meus amigos, se eles, com a sua força, com a tecnologia, com o mando dos imperialistas do norte, quiserem fazer as barragens, então nós teríamos, se o povo fosse esmagado, se o povo estivesse morto, se o povo não tivesse coragem, nós teríamos 40... Não é? Tem lugar aqui sim, e o lugar é onde vocês estão, porque a força de vocês vai fazer com que vocês sejam capazes de... Os caboclos são nossos irmãos. Os caboclos são nossos irmãos. Queremos livres. Queremos livres. Estes nossos irmãos. Estes nossos irmãos. Obrigado. Quando em maio surgiram os acampamentos, o que se fez com os acampados? Vocês lembram os ataques pela imprensa, pelo rádio e por todos aqueles que são detentores de grandes pedaços de terra? Nação de bispo da igreja brasileira, para enganar o povo, para mentir para o povo. E este também é um daqueles religiosos que enganam a comunidade. E eu tenho que bater no peito também, né? Um apelo que o jovem fez no final. Nós, da igreja, que não acompanhamos o Evangelho, que não interpretamos o Evangelho, eu reflito nessas palavras e pediria que comigo todos os sacerdotes pensassem neste Evangelho e neste compromisso que nos foi dado, nesta chamada que este jovem nos deu: bater no peito e estar com o sem terra, com o negro, com o caboclo, com todos aqueles nossos irmãos também que de 1500 para cá foram destruídos e assassinados, e que hoje são os mais marginalizados da vida, e que apenas de 5 milhões são 220 mil, tentando hoje se roubar em todo o Brasil as suas terras, a sua vida, a sua cultura, a sua religião. Pensemos em tudo isto, batamos no peito e estejamos com este povo que sofre. Está na hora
da gente acordar. Tá na hora da gente se unir, tá na hora da gente julgar, tá na hora da gente assumir. Mais uma vez! Tá na hora da gente acordar, tá na hora de se unir, tá na hora da gente ajudar, tá na hora da gente assumir. Um compromisso de fé e solidariedade na busca de justiça e da fraternidade. Creio, Senhor, faz aumentar minha fé. Ir pelos educadores para que possam ser eficientes, respondendo às necessidades do povo, sem distinção de raça, posição social. Por isso, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Mostrar a vocês, jovens, como nós estamos sofrendo por causa disso. E com vocês, o pessoal de São Miguel do Oeste, anunciando o Sindicato Pelego. Bom dia, eu sou um agricultor, eu vim aí falar com o seu presidente, ele tá? Está aqui o senhor e o que deseja falar com ele? Eu sou o seu Zé, eu fui escolhido lá pela minha comunidade para falar sobre um problema de luz elétrica. Eu podia falar com ele? Um momentinho que eu vou ver se ele pode atendê-lo. Chefe? Sim? Tem um senhor aí querendo falar sobre a luz elétrica. Luz elétrica? Mas de novo esse cara aí? Tá, manda entrar, fazer o quê? O senhor pode entrar. Obrigado. Bom dia. Bom dia. O que era? Sabe, eu vim aqui por causa daquele problema lá na nossa comunidade. É que foi decidido na Assembleia, o senhor estava junto com os vereadores lá também da cidade, que vocês iam dar os postes, né, o pessoal da Celeste. E agora eles querem que nós demos ainda 50 mil e os postes juntos, e não tem condição. Mas o senhor quer que eu faça o quê? Sindicato não tem nada a ver com luz elétrica, eu não posso fazer nada sobre isso. Mas o pessoal disse lá que se a gente fosse falar com o senhor ia lá no sindicato, na prefeitura e falava com os homens lá, o senhor tem mais papo, né? A gente vai fazer É o seguinte, eu não tenho nem tempo, como é que eu vou me dedicar a essas coisas? Eu tô cheio de compromisso aqui, reunião pra cá, reunião pra lá, não tenho tempo. Quem sabe o senhor faça uma outra hora e a gente conversa sobre isso, tá? Está bem. Um bom dia pro senhor, tá? Obrigado. Olha, esse presidente do sindicato aí só sabe fazer telefonema pros patrão. É isso mesmo. Ô, seu Zé, você foi atendido? Mas atendido o quê, homem de Deus? Tava a manhã inteira aí no sindicato e aquele cara lá só fica telefonando pra lá e pra cá, marcando reunião. Sabe de uma coisa? Esse cara é um pelego mesmo. Pelego? Que tal nós colocar um pelego nele pra mostrar o que ele é mesmo? Mas onde é que tu tem um pelego aí? Mas eu tenho aí fora, tá aí no cavalo. Eu vou buscar se vocês estão de acordo. O que é que vocês acham, pessoal? Eu vou lá então. Então vai buscar, vamos botar o pelego nesse desgraçado pra ver mostrar, né? Ó, pessoal, vou falar com a secretária primeiro pra ver se ela deixa entrar. Ah, tá aqui. Moça, nós queríamos falar com o presidente, uma coisa muito importante. Um momentinho. Nós não vamos esperar não, vamos lá. Vamos. Mas que invasão é essa? Bom dia, senhor presidente. Nós está aqui outra vez. Eu